o Fred... Vocês dois foram os que mais sofreram por causa da Copa de 2014? Cara, eu acho que a Copa de 2014, eu acho que foi pro Fred, não foi nem por causa do jogo, do 7-1. Eu acho que ele não conseguiu dar aquilo que a torcida estava esperando, né? Mas eu acho que também foi uma situação mais de jogo. A gente não conseguiu abastecer o Fred, entendeu? Da maneira que ele gostaria. Sempre falo isso, né? Quais são as imagens de gols perdidos do Fred na Copa? Raríssimos. Então assim, eu acho que a gente... Como é que eu posso falar, Rica? Assim, na Copa das Confederações até então, a gente não tinha uma seleção sólida, né? Feita para poder jogar a Copa do Mundo de 2014. Então, o que aconteceu em 2003 foi tudo muito mágico, em 2013 na Copa das Confederações. Por quê? Teve troca de treinador, né? Aí veio o Filipão com a famosa família Scolari, né? Uma nova família Scolari, né? E muitos jogadores ainda buscando a sua afirmação na seleção brasileira. O Neymar era até um deles, que o Neymar até então vinha sendo convocado, mas não conseguia ser o mesmo Neymar do Santos, enfim. E aí chegou na Copa das Confederações, nós fizemos a Copa das Confederações brilhante. E a gente... Batemos Itália, caralho. Batemos Itália e a gente ganhou de uma seleção que naquela época era considerada a melhor do mundo. Então aquilo inflou muito nós jogadores, né? E eu acho que a gente não chegou, talvez, com a mesma humildade para jogar uma Copa do Mundo como a gente tinha chegado para jogar a Copa das Confederações. Não sei se a humildade seria essa palavra, ou se a gente chegou bem confiante, porque, não sei, a verdade é essa. É porque eu estava no Maracanã. Né? E aí, criou-se muita coisa, por né? exemplo, o Davi Luiz era um jogador que, basicamente, o torcedor brasileiro não conhecia, né? O Neymar se afirmando na seleção, aí depois ficou... acho que muito oba-oba em torno daquela seleção que conseguiu bater a Espanha. Eu acho que nós, como grupo, não conseguimos gerir bem esse momento, acredito eu. E aí depois uma Copa do Mundo, muitos jogadores jogando a sua Copa do Mundo pela primeira vez no Brasil, uma pressão muito grande. A gente não conseguiu encaixar o nosso melhor jogo. Então foram sucessões, como é que eu posso falar, de situações novas para aquele grupo. Acredito. O Brasil era mal treinado ou é uma covardia? Não. É uma covardia, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que respeitar qualquer metodologia, filosofia de trabalho, gestão de um treinador. É porque ele não ganhou pouca coisa na carreira com essa metodologia. Até porque a gente está falando, mas a Copa das Confederações não vale nada. Mas pode ter certeza que a Espanha queria ganhar o Brasil. Claro, era o que faltava para a Espanha. Exatamente. E era a única seleção que eles não tinham jogado contra para consagrar eles, né, como a maior seleção dos últimos tempos, digamos assim. E a gente foi e deu uma porrada nele de 3-0. Então a gente não pode botar em xeque, né, essa situação. E uma coisa que me chamou muita atenção dessa seleção, tirando a parte emocional, foi da personalidade. Eu acho que a gente não conseguiu impor isso na Copa do Mundo, entendeu? Por exemplo, vou te contar um bastidor das Copas das Confederações na final. Cara, que eu era ali o mais velho do grupo, 34 anos, eu acredito. E aí o Filipão, numa reunião que antecedeu o jogo, ele chegou e falou assim, olha, isso foi à noite. Ele falou assim, como é que a gente vai marcar a Espanha? E o Dani Alves na hora falou assim, tem que ser em cima, vamos marcar lá em cima. E o Thiago Silva, vamos marcar eles lá em cima. E o Neymar tem que ser lá em cima. E o Dani falava, se a gente deixar espaço, a gente não vai ver a bola, que o Dani conhecia bem, jogava no futebol. Cara, quando eu vi esses moleques se posicionando daquela maneira, eu falei, ganhei. Sou campeão. Porque tu via na expressão deles, no falar deles, entendeu? Que eu falei, cara, esses moleques estão comendo. E aí você vê o jogo a tradução do jogo é o seguinte, para cada espanhol eram 3 brasileiros. Cara, era incrível. Eles tiveram uma oportunidade, ok, né? Que o Davi tirou, que foi sensacional. Mas tu vê o jogo num todo, a gente engoliu a Espanha. Sim. E acho que a gente não conseguiu repetir isso na Copa do Mundo, entendeu? É uma impressão que eu tenho. Talvez